livro de Deuteronômio, o capítulo 4. A leitura vai ser feita do versículo 32 ao 40. A leitura que farei está na versão da King James, mas procure aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, do 32 ao 40, que diz assim: Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado do outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou algo tão maravilhoso e semelhante? Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito, em vosso favor, diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro? Do céu ele fez que ouvisse sua voz para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente suas palavras vinda do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais, e depois deles escolheu sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes diante de ti, com o propósito de fazer-te entrar e tomar posse como herança da terra que fora deles, como hoje se verifica. Portanto, reconhece nesse dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto no mais altos céus, como cá embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos, que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra, que o eterno, teu Deus, te concede para todo o sempre. Você pode orar comigo? Oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, oramos a Ti, Senhor, neste instante. E te somos gratos, Deus, por essa oportunidade de podermos, meu Deus, estar aqui para Te adorar, Te exaltar, Te bendizer e reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas. Que o nosso eu, Senhor, venha a ser lançado por terra, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, continuar falando ao coração dos Teus filhos nesta manhã. Que possamos ver, Senhor, e sentir o poder, Senhor, do Teu Espírito Santo e contemplar a Tua glória neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Eu creio na lei. Se traçarmos uma linha do tempo, partindo da criação do mundo, é possível notar uma ordem perfeita na execução de todas as coisas.
Desde o princípio, Deus estabeleceu leis que regem todas as coisas pelo seu poder. O sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite, os limites entre águas e terra, cada ser vivo com suas respectivas espécies. A quebra de qualquer lei feita por Yahvé traz consequências. A desobediência do homem trouxe maldição, a maldição do pecado por toda a terra. O fato é que, ao falarmos de lei, nos deparamos com os dois governos, divino e humano. Isso é fato. Todas as vezes que você ouvir falar de lei, você vai se deparar com leis humanas e leis divinas. A palavra lei, no hebraico, é Torá, que significa instrução. Se você buscar no aramaico, a palavra lá é dat, que significa estabelecido. E por fim, no grego, é nomos, que traduzido, quando se faz a tradução, nós encontramos costumes e lei. Hoje, apresento alguns motivos para crermos na lei. O primeiro motivo que eu quero apresentar para você nesta manhã é que a lei, ela é de Deus. Se a lei é de Deus, ela não é humana. As leis humanas, elas podem falhar. As leis humanas, elas podem até mesmo colocar uma vírgula para que você possa entrar com algumas ações para derrubar certos tipos de leis da terra. Mas a lei de Deus é imutável. Não muda. Aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, ela permanece. Você consegue ver tudo isso em todas as coisas criadas. A natureza que segue o seu curso. Os animais que também seguem o seu curso. Os rios e grandes mares que também seguem o seu curso. Porque foi estabelecido por Deus. Deus determinou limites. Deus implantou leis. E essas leis, a natureza atende, a natureza obedece, os rios obedecem, os seres vivos obedecem, o universo obedece, porque Deus colocou tudo na sua mais perfeita ordem. A lei, ela é de Deus, porque ela não muda. O que foi lei no passado, continua sendo lei. O que é lei na Bíblia, ela continua sendo lei. Então, se nós temos um Deus que é imutável, um Deus que não tem sombra de variação, então a lei que Deus estabeleceu para o ser humano, ela é uma lei que não muda, ela é imutável, porque ela é a lei de Deus. E se é a lei de Deus, então ela tem crédito, ela tem um valor tremendo. Ela faz toda a diferença. É a lei que rege todas as coisas. É a lei que rege os seres humanos. É a lei que rege tudo aquilo que diz respeito a Deus. É a lei que faz com que eu e você tenhamos um relacionamento estreito com esse Deus que não muda. A lei é de Deus.
A lei é do Senhor. A lei é verdadeira. Mas a lei também, um segundo motivo que nós encontramos na lei, é que ela reflete o caráter de Deus. A lei é de Deus, logo a lei também reflete o caráter do seu Deus. Quando Deus estabelece leis, é porque Deus queria que eu e você tivéssemos esse relacionamento com Ele. E se nós servimos um Deus e adoramos um Deus que nos ama, que estabeleceu leis, para que eu e você pudéssemos nos guiar por elas, para nos aproximarmos desse Deus tão grande. Se essa lei reflete esse caráter tão maravilhoso do nosso Deus, um Deus que é santo, um Deus que é todo amor, um Deus que não tem sombra nem variação, então a lei é poderosa para fazer a diferença na minha vida, na sua vida, porque ela é de Deus, porque ela reflete o caráter de Deus, e um Deus que é amor, nos deu essas leis, para que eu e você pudéssemos estar próximo dEle. Você já parou para pensar nisso, querido? Um Deus que te ama, que estabelece leis para mim e para você, porque Ele é um carrasco? Não. Porque quando nós observamos e obedecemos a lei, você e eu, nós nos aproximamos de Deus. A lei, ela fala quem é o Senhor. A lei diz que o nosso Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. A lei diz que o nosso Deus, Ele é eterno. A lei diz que o nosso Deus, Ele é poderoso. A lei diz que o nosso Deus rege todas as coisas, os seres humanos, tudo que existe. Logo, um Deus tão grande como o nosso, a sua lei precisa refletir o seu caráter. E de fato, reflete. Porque Deus não muda. O que Ele fez no passado, o que Ele continua a fazer nos nossos dias. O que Ele estabeleceu como lei para a humanidade, continua sendo lei. Então eu creio na lei porque o Deus que formou, que legislou essa lei, Ele é poderoso para fazer de mim e de você pessoas melhores quando eu atento para a sua lei. Quando você atenta para a lei de Deus, Deus faz de você uma pessoa melhor. A lei que é de Deus, que reflete o caráter de Deus, ela também é santa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a lei é santa. Por que que a lei é santa? Porque o teu Deus também é santo. Se o teu Deus é santo, se Ele estabeleceu leis que regem o mundo, se Ele estabeleceu leis que regem a humanidade, se Ele é um Deus que pode todas as coisas, um Deus santo, logo a sua lei também ela é santa e continua sendo santa e continua perdurando por toda a vida, porque o nosso Deus é santo. Quando a gente entende que a lei é santa, não tem como errarmos o caminho. Quando a gente entende que nós adoramos um Deus que é santo, que tem uma lei que é santa, que tem uma lei que faz toda a diferença, quando nós entendemos isso, não tem como nós desviarmos os nossos olhos, não tem como eu desviar os meus passos, não tem como eu olhar para outros caminhos, porque o meu Deus é santo, a sua lei é santa. Então eu adoro um Deus que é santo, há uma lei que é santa, há uma lei que faz toda a diferença na minha vida, há uma lei que me rege, que me guia, que me instrui e que me leva para águas tranquilas. Mas um outro motivo para eu crer na lei é que a lei revela quem eu sou. A lei revela quem você é.
Eu só sei o que é pecado, porque a lei me mostra que eu sou pecador. Eu só sei o que é pecado, porque a lei fala para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu só sei o que é pecado, porque a lei reflete em mim que eu dependo do Senhor, que eu preciso de Deus para continuar próximo dEle. Então essa lei mostra para mim que eu sou pecador. E ao mostrar que eu sou pecador, que você é pecador, então obedecer à lei, atentar-se para a lei, olhar para a lei, faz com que você continue com seus olhos voltados para o Senhor. Não tem como fugir da presença do Senhor se eu não entender que esta lei, ela é santa, ela é de Deus, ela reflete o caráter de Deus, e ela mostra que eu sou pecador. Mostra para você que você é um pecador. A transgressão da lei causa consequências para mim e para você. A transgressão da lei faz com que eu e você nos distanciemos do Senhor. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós cometemos muitos pecados. Quando eu estou longe de Deus, eu tropeço em muitas coisas. Quando eu estou longe de Deus, eu tropeço e caio. Mas quando eu entendo que o Senhor é Deus, que eu dependo dEle, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é maravilhoso. Quando eu entendo que a lei faz com que eu e você nos aproximemos do Senhor, então para mim é melhor estar mais próximo de Deus. Eu quero estar mais próximo de Deus, porque eu entendo que a soberania do Senhor, ela sobrepõe a todas as coisas. Eu entendo que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. E quando eu olho para a lei, eu entendo que eu preciso do Senhor. Quando eu olho para a lei, eu entendo que Deus me amou. Quando eu olho para a lei, eu entendo que esse amor tão grande do Senhor transformou e continua transformando a minha vida e muitas outras vidas. Porque o Senhor mostra quem eu sou. Eu sou dependente do Senhor. A lei mostra para mim, eu dependo de Deus. A lei mostra para você que você depende de Deus. A lei mostra para o seu povo que há um Deus que é soberano. Há um Deus que está sobre todas as coisas. Há um Deus que está lá no céu, regendo o mundo, regendo os seres humanos, regendo a mim. Há um Deus que está lá no céu, controlando a todas as coisas, porque a sua soberania é plena. Eu não discuto a soberania de Deus. E quando eu entendo que o meu Deus é soberano, então eu vejo que eu sou falho, que eu preciso do Senhor. E ao entender que sou falho, que dependo de Deus, então eu compreendo a lei do Senhor. Então você compreende a lei de Deus, a lei do amor, a lei que transforma, a lei que conduz, a lei que mostra o caminho, a lei que precisa refletir na minha vida como um espelho, a lei que precisa refletir na sua vida como esse espelho. Porque quando eu olho para o espelho, eu vejo o meu reflexo, eu vejo os meus defeitos, eu vejo onde estão as minhas falhas. A lei tem o mesmo efeito. A lei de Deus é como um espelho que mostra o caminho que eu e você precisamos andar. Mostra o caminho que eu preciso andar. Mostra o caminho que eu preciso continuar caminhando. Mostra o caminho que você precisa andar. Porque quando você olha para a lei, você olha para um Deus que é eterno. Quando você olha para a lei, você olha para um Deus que é amor. Quando você olha para a lei, você entende que esse Deus que é amor se importa com sua criação, se importa com você, se importa com o seu povo. Porque Ele tem cuidado de você. O texto que nós lemos, o povo de Deus está prestes a atravessar o Jordão. E ali há um cuidado de Deus em que Moisés chama o seu povo
e faz com que ele lembre da lei, lembre dos mandamentos. Olha, vocês vão entrar em terras estranhas, terras onde há muitos deuses, terra onde há muitos costumes. E então Moisés chama o povo, fala, lembra o povo de toda a lei de Deus. E então, há algo que diz do texto: se você andar nos meus estatutos, nos meus mandamentos, diz o Senhor, tudo irá bem. Então, queridos, é exatamente a mesma sensação que a lei precisa causar na sua vida. Quando Deus, através de Moisés, lembra o povo da sua lei, então o povo atravessa o Jordão, sabendo que foi Deus que fez a lei, que foi Ele que escreveu a lei. E nós vemos isso na nação de hoje, que Ele tem autonomia, autoridade. E você precisa andar sobre esta autoridade do Senhor, querido. Nós vivemos em um mundo de muitos costumes. Nós vivemos em um mundo onde há muitos deuses. Nós vivemos em um mundo onde há muitas culturas. E então a palavra de Deus hoje para mim e para você é para que a gente faça uma reflexão. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos dá alegria. Precisamos trazer à memória essa lei que é maravilhosa, que conduz, que guia os nossos passos, para que nós possamos continuar próximos de Deus. A lei revela quem nós somos. É a lei que faz com que eu entenda que há um Deus que comanda todo o meu ser. É a lei que mostra que há um Deus que olha para você, que mesmo falho como nós somos, ainda assim Ele nos ama e nos faz lembrar de sua lei todos os dias, porque Ele quer que nós estejamos próximo dEle, que Deus quer que você esteja próximo dEle, estreite esse relacionamento com Ele. Porque quando nós andamos sobre a lei, querido, nós estamos fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. Então eu creio na lei porque a lei é de Deus. Eu creio na lei porque ela reflete o caráter de um Deus que é amor, que zela pela sua palavra. Eu creio na lei porque a lei é uma lei que é santa. Eu creio na lei porque a lei reflete, ela mostra quem eu sou. E por fim, eu creio na lei porque ela é eterna. A lei de Deus, querido, ela é eterna. Não foi por acaso que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, porque ela é eterna, ela perdura para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas diz o Senhor, mas a minha palavra, ela não vai passar. Pode mudar tudo, mas nem um jota, nem um tio há de mudar da minha lei. Deus, através de Jesus falando ao seu povo, pode passar todas as coisas, querido, mas a lei continua sendo a lei de Deus. Pode passar céus, pode acontecer terremotos, pode vir muitas outras coisas, mas a lei de Deus, ela vai continuar sendo soberana, porque o seu Deus é soberano. Pode acontecer desastre em todos os cantos, mas a lei de Deus, ela permanece, porque Deus é zeloso e Ele zela pela sua palavra. Pode mudar todas as coisas, mas nada da lei há de cair por terra, porque se o próprio Jesus cumpriu a sua lei, a lei de Deus, por que nós então vamos descumprir essa lei que é maravilhosa? Ah, mas a lei condena. Não, querido, a Bíblia vai dizer que a lei, ela não é pesada para ninguém. A lei de Deus, ela é boa. Quando você olha para o autor dessa lei de uma forma diferente. A lei é eterna, querido, porque pode passar todas as coisas.
Deus vai continuar sendo Deus. Pode passar todas as coisas, a palavra do Senhor, ela vai permanecer. Pode mudar muitas outras leis humanas, mas a lei de Deus, ela é imutável. Ela não muda, ela continua sendo a mesma. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, estabeleceu leis para o seu povo, fez sinais, prodígios e maravilhas. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. Se Ele é o mesmo Deus, então a sua lei continua sendo a mesma lei de Deus. Tenha prazer na lei de Deus. O salmista Davi vai dizer: tenha prazer na lei de Deus. Se alegre, querido, com a lei do Senhor. Porque a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que o seu Deus, Ele não mudou? Você crê de fato que a lei de Deus, ela é eterna? Quando a gente pensa na lei eterna, querido, que essa lei de Deus, que ela é eterna, faz com que eu e você tenhamos pensamentos eternos. Porque um dia, diz a palavra de Deus, que Jesus vai voltar, que Jesus voltará, e vai buscar o seu povo, aqueles que andaram conforme a sua palavra, que obedeceram os seus princípios, estatutos e mandamentos. Qual era a recomendação de Deus para o seu povo? Ande, vocês vão sim entrar na terra, mas lembre-se dos meus estatutos, lembre-se dos meus mandamentos, guarda a minha palavra, e tudo te irá bem, tudo fará bem para vocês. Que esta lei, querido, possa fazer um bem na sua vida. Que esta lei de Deus possa fazer toda a diferença em nós. Porque Deus, Ele ama a sua lei. E se Ele ama a sua lei, e Ele determinou leis para o seu povo, e a sua palavra alcançou a mim e a você, essas leis também nos alcançou. Você é regido pela lei de Deus. A sua vida está regida pela lei de Deus. Os seus passos são conduzidos pela lei do Senhor. Tudo em você, querido, precisa refletir a lei de Deus. Tudo. A sua família precisa refletir a lei de Deus. Os seus filhos precisam refletir a lei de Deus. A sua vida precisa refletir a lei de Deus. Tudo o que há neste mundo precisa refletir a lei de Deus. Porque esse Deus que é amor, que não mudou, que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, e o será eternamente, Ele continua olhando para você. Ele continua olhando para a nossa vida. E ainda que você critique algumas coisas da lei, ela não condena. Mas se você não obedecer, você também não vai para o céu. Querido, a graça do Senhor Jesus nos salvou. E por amor a Cristo nós guardamos a lei. Por amor a Cristo nós atendemos e obedecemos os mandamentos de Deus. Por causa da graça do Senhor, é que nós somos propriedade peculiar do nosso Deus. E como propriedade peculiar do Senhor, nós precisamos andar conforme os princípios de sua palavra. E eu quero concluir dizendo para você que desde o início,
O mundo é regido por leis, pela lei de Deus. Desde o início. Tudo está na mais perfeita ordem. Por causa da ordem do Senhor, por causa do seu Deus que é o ordeiro. Nada mudou. Continua sendo da mesma forma. Deus continua sendo o Criador de todas as coisas. Jesus continua sendo o Filho de Deus. Aquele que veio neste mundo, cumpriu a lei do Senhor, morreu por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu da sua graça e nos libertou.